Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo super informativo e importante aqui no canal do Paulo Eti. Mas antes da gente seguir adiante, eu quero pedir a você que se inscreva em nosso canal. Tá dando super certo, hein? Tá dando super certo e eu agradeço bastante, porque é importante que você se inscreva para que a plataforma, o YouTube, distribua isso para o maior número de pessoas. E vou dizer uma coisa. Você que não mora em Brasília, você conhece alguém de Brasília, passe esse vídeo para esse seu conhecido do Distrito Federal. Isso vai ajudar bastante. Eu sou pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo em Brasília e alguém tem que começar a fazer as coisas certas, né? Começar não, né? Muita gente já está fazendo. Você tem nomes importantes. Tudo isso que você tem visto acontecendo no país de combate ao sistema, a maior parte dessas pessoas envolvidas pertence a esse partido, o Partido Novo. Você viu aí Marcel Van Hatten, você viu Deltan Dallagnol, o senador Eduardo Girão e tantos outros, Então é importante, porque Brasília é pequenininha, Brasília tem muita gente indefinida e as pessoas precisam conhecer essas ideias, precisam conhecer esse canal. É super importante que você distribua. Olha só, nesta segunda-feira, o Partido Trabalhista da Inglaterra colocou no comando do poder do Reino Unido mais um primeiro-ministro. Esse é o 7º primeiro-ministro num período curto, em uma década, em 10 anos, dando o prazo mais ou menos de 1 ano e meio para cada primeiro-ministro. Veja, o Reino Unido está em decadência profunda, com problemas na economia, problemas de desemprego, problemas de moradia e, o mais importante de todos eles, o problema de migração. O domínio, a entrada de imigrantes muçulmanos, argelinos, de tudo quanto é lugar, gente de tudo quanto é lugar entrando no país, tem causado o caos que os ingleses, que os habitantes do Reino Unido estão vivendo agora. Ok, isso poderia ser melhor organizado, como em todo o país. O presidente Donald Trump chegou a alertar sobre os problemas que poderiam ser causados devido à imigração incontrolável. E é o que está acontecendo exatamente agora. O governo do Partido Trabalhista, o similar ao Partido dos Trabalhadores no Brasil, o PT daqui, está fazendo a mesma coisa, abrindo as portas. Veja você que nos Estados Unidos o governo esquerdista de Joe Biden, do Partido Democratas, fez a mesma coisa e olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Se Donald Trump não tivesse assumido, o país estaria hoje um caos. Porque Joe Biden abriu as fronteiras do México e abriu as portas para a entrada de imigrantes de toda a América Latina e da Europa também, do leste europeu também. Os russos praticamente saíram em peso, né, de Moscou e invadiram Miami. Então, essa mesma situação está acontecendo agora no Reino Unido e os problemas estão só aumentando. Você tem primeiro-ministro vindo atrás de primeiro-ministro, ou seja, o tempo de persistência desses caras é de 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, às vezes 1 ano e 4 meses, mas ninguém consegue parar no poder, porque não consegue resolver o problema. E agora, o habitante, o eleitor do Reino Unido começa a entender que o problema não é o primeiro-ministro, porque todos eles são iguais. Eles não vão conseguir resolver o problema do país porque todos eles pensam do mesmo jeito. Pensam com a mesma ideologia que formaram o partido e que levaram o partido ao poder. E por isso eles não conseguem resolver os problemas. O maior problema de tudo isso aí, se o eleitor do Reino Unido quiser abandonar as agruras que está vivendo agora, tem que trocar de partido e não de primeiro-ministro. Isso nos faz lembrar a saudosa Margaret Thatcher, conhecida como a Dama de Ferro, que assumiu em 1975, né?
75, 76, e que ficou no poder por quase 12 anos. Ela pertencia à ala conservadora, o Partido Conservador, era de centro conservador. E comandou o país muito bem, com mãos de ferro, durante 12 anos. E quais foram os principais feitos de Margaret Thatcher enquanto primeira-ministra do Reino Unido? Foi a primeira mulher como primeira-ministra do Reino Unido. Olha só. E é tudo o que nós pensamos hoje, hein? Privatização de empresas estatais. Ela entendeu que as empresas estatais causavam prejuízo, ou seja, sobre o controle do Estado. Você tem que privatizar, você tem que vender as empresas, e é exatamente o que Javier Milei está fazendo na Argentina, e, consequentemente, já conseguiu um aumento de 4% no crescimento do país. Ou seja, tirando o povo da miséria, e o país já está crescendo 4%. Ele reduziu o número de ministérios para parcos aí 6 ou 7 no máximo. Então, Margaret Thatcher cuidou da privatização de empresas estatais. Ela reduziu o papel do Estado na economia. Consequentemente, ela combateu a inflação com políticas monetárias rígidas. O que você tem que fazer? Se você tem um teto, você tem que cumprir aquele teto. Não tem que fazer como o governo do PT faz hoje no Brasil. Sempre tem uma desculpa para estourar o teto. E aí você nunca vai conseguir resolver o problema. Se você tem um teto para o gasto público e você rompe esse teto e você tem que levar para a apreciação do Congresso, o Congresso comprado acaba aprovando, você só vai aumentando esse ciclo de prejuízo, de dívidas. Margaret Thatcher tratou do enfraquecimento dos sindicatos. Isso é muito importante. Os sindicatos davam um tremendo problema. Os sindicatos eram o que são hoje. O Partido Trabalhista. Os caras que comandam o país no Reino Unido. E não tem dado certo. Durante todo esse tempo tem repetido exatamente as mesmas coisas que acontecem na Bahia, no Piauí, que estão há 20, 25 anos sob o comando da esquerda brasileira. Eles levavam, naquela época, ao sofrimento do povo, à miséria constante. Muito bem, Margaret Thatcher acabou com o poder dos sindicatos, especialmente após a greve dos mineiros, que durou de 1984 e meados de 1986, finalzinho de 85 até meados de 1986. Ela ainda teve vitória na Guerra das Malvinas contra a Argentina em 1982, o que fortaleceu a popularidade dela. Ela manteve uma forte aliança com o presidente americano Ronald Reagan em 1982 e uma postura firme durante a Guerra Fria. Ela sempre esteve do lado dos Estados Unidos. E o que acontece hoje no Brasil? O que acontece hoje no Brasil? Veja, são erros que eram cometidos lá atrás, antes da ascensão de Margaret Thatcher, antes de 1975. E os caras não aprenderam. Os caras estão usando hoje a mesma metodologia de administração que se usava lá na Europa, no Reino Unido, antes de 1975, e que deu, naquela época, tudo errado. Margaret Thatcher assumiu, levou o Reino Unido a um patamar nunca antes conquistado, depois veio o poder de novo dos sindicatos e do Partido Trabalhista. Margaret Thatcher só saiu devido a divergências com o próprio partido, que já estava cansado, do poder dela durante 12 anos, mais de uma década, queria mudar e queria mudar as ideias dela, achando que ela estava muito ultrapassada. Olha no que deu. Os caras vieram com o tal progressismo. Olha no que deu. Agora estão enfrentando um tremendo problema. O povo brasileiro deveria se espelhar numa história recente. Deveria se espelhar no povo do Reino Unido. Exatamente o que está acontecendo. De novo, Andy Burnham assume no papel, na tarefa de tirar o Reino Unido
do buraco. Pergunta se ele vai conseguir, ele já é o 10º. Se 9 antes dele não conseguiram, por que você acha que ele vai conseguir? O problema está na ideologia do partido. Se você não mexe nisso, vai tudo para o brejo. Pense nisso. Eu sou Paulo Echevarria, sou pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo, por Brasília, e a gente vai precisar que você conheça as nossas ideias. Eu tenho uma larga experiência no mercado internacional, trabalhando como executivo de grandes empresas em países onde a coisa deu certo. Vamos usar exatamente isso para melhorar a vida do brasileiro. Você vai ver. Me acompanhe. Obrigado.